Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, resolveremos os exercícios propostos no período de 6 a 10 de julho. Exercícios 23, 24, 25 e 26, da página 171 do livro didático Trilhas da Matemática do sexto ano. Vamos lá? Represente cada fração por meio de figuras. Bom, aqui nós temos alguns valores representados em forma de fração e devemos fazer agora a sua representação utilizando o auxílio de desenhos. Claro que pode haver diferença entre o formato do desenho que cada um faz, né? Tem gente que representa o desenho por meio de barras, por meio de quadrados, por meio de círculos, tá certo? Isso não tem problema. A questão é nós obedecermos exatamente o que está escrito na fração, ok? Então, a letra A nos pede para representarmos a fração 3/4 em forma de desenho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um desenho, vou dividir esse desenho em partes iguais. Então, como ele está dividido em 4 partes, eu vou fazer o meu desenho dividido em 4 partes. Dessas 4 partes, quantas eu vou colorir? 3, né? Então, eu vou pintar 3 partes da minha figura. Tudo bem? Reforçar aqui, ó. Colorir 3 partes da minha figura, certo? A nossa próxima fração é a fração 8/4. Olha o que acontece aqui. O numerador, que é o número de cima, que representa quantas partes nós pegamos, é maior que o denominador. A gente diz que essa fração aqui é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. E essa fração imprópria também é chamada de aparente. Por quê? Porque o 8, que é o numerador, é o múltiplo do denominador. Bom, mas como eu posso pegar 8 partes se eu dividir o meu bolo apenas em 4? Então, nesse caso, o que eu vou precisar de fazer? Vou fazer um bolo e vou dividir em 4 partes iguais. Não dá para pegar 8, certo? Então, eu vou fazer outro bolo igual ao anterior e também vou dividir em 4 partes. E aí, agora, eu vou vir e vou pegar as partes que eu preciso. É para eu pegar 8, então eu vou colorir aqui, ó. Peguei 1, 2, 3, 4. Peguei tudo? Não, né? Ainda falta mais 4. Então, eu vou pegar mais 4 partes do outro bolo. O que significa, então, a fração 8/4? Significa
que eu comi 2 bolos inteiros. Tudo bem? A nossa letra C é a fração 7/3. Então, caímos no mesmo caso da letra B, apesar de que essa não é aparente. Por que ela não é aparente? Porque 7 não é múltiplo de 3, mas ela é imprópria, né? Peguei uma quantidade maior do que eu dividi. Então, eu vou ter que fazer um bolo e dividir em 3 partes. Opa! Fazer um outro bolo do mesmo tamanho e dividir em 3 partes. 3 com mais 3, 6. Eu preciso de 7, então eu vou ter que fazer um terceiro bolo. Esses bolos, pessoal, eles têm que ser do mesmo tamanho, tá? O meu não tá do mesmo tamanho, tá mais ou menos representado aqui, porque eu tô fazendo sem arrego, tá? Mas aí no seu caderninho, faça da mesma medida, do mesmo tamanhozinho, tá legal? Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 7/3. Então, eu vou vir aqui e vou pintar 7 quadradinhos. Pintei 1, pintei 2, pintei 3. Então, eu peguei 3, mas é para eu pegar 7. Então, eu vou precisar de pintar mais 3. Que deu 6 pedaços. E mais um aqui, ó. Aí eu comi 7/3 do meu bolo. Ou seja, eu comi 2 bolos inteirinhos e mais 1/3 do outro bolo. Tá legal? Agora vamos para a fração 16/5. Então, eu vou ter que fazer alguns bolos, só que agora eu vou dividir em 5 fatias. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5, mas eu preciso de 16, então eu vou ter que fazer outro bolo do mesmo tamanho. Dividir novamente em 5. 5 com mais 5, 10. Não vai dar para pegar 16, então eu vou fazer um outro bolinho, que eu vou dividir novamente em 5 pedaços. 5, 10, 15. Vou ter que fazer mais outro, dividir de novo em 5 partes iguais. Agora dá para eu pegar 16 partes do bolo. Então, eu vou vir aqui e vou colorir aqui, ó. Opa, peraí. Deixa eu dar a caneta aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou vir aqui e vou colorir. Comi 5 pedaços desse daqui. Mais esses 5 aqui. Então, deu um total de 10. Mais esses 5 aqui, que totalizaram os 15. E mais um aqui, ó. Então, o que significa a fração 16/5? Significa que eu peguei 3 bolos inteiros e mais 1/5 de outro bolo,
certo? Os números a seguir estão escritos na forma mista. Represente cada um por meio de uma fração imprópria. Escrever na forma mista significa escrever parte inteira com parte fracionária. Então, eu tenho aqui 2 inteiros e 2 sétimos. Eu quero escrever esse número na forma de fração imprópria, ou seja, eu quero que o numerador seja maior que o denominador. Então, o que eu faço? O denominador, ele não muda, então é 7, vai continuar sendo 7. E o numerador, o que eu faço? Pego a parte inteira, multiplico pelo denominador, e o que der, eu somo com o numerador. Então, eu vou fazer 2 vezes 7, 14. 14 mais 2, 16. Certo? Então, o denominador aqui é 5, então vai continuar sendo 5. Aí eu vou fazer 4 vezes 5, e o que der, eu somo com 1. 4 vezes 5, 20. Com mais 1, 21. Aqui, denominador, 8. 1 vezes 8, 8. Com mais 3, 11. Aqui, denominador, 9. 2 vezes 9, 18. 18 mais 2, 20. Formamos 20 nonos. Tudo bem? Já esse exercício nos pede o inverso do que o anterior pediu. Aqui, o número está escrito na forma de fração imprópria, né? O numerador, ele é maior que o denominador. E agora ele quer na forma mista, ou seja, que é a parte inteira e a parte fracionária. Como que nós fazemos isso? Nós vamos pegar o numerador, que é 8, e dividir pelo denominador, que é 5. Quantas vezes 5 cabe em 8? Uma, né? E aí eu vou fazer 1 vezes 5, 5. 8 tira 5, 3. Tem mais alguma coisa para eu dividir, para eu abaixar? Não. Então eu paro a divisão aqui. E aí eu vou escrever isso na forma mista. Quanto deu a nossa divisão? Deu resultado 1. E faltou a gente fazer o quê? Pegar o 3 e dividir por 5. Pronto, Então, eu vou pegar o resto, vai ser o meu numerador. E o meu denominador vai ser o nosso divisor, certo? Olha lá a letra B. 11 dividido por 7. Quantas vezes 7 cabe em 11? Uma. 11 tira 7, sobra 4. Não tenho mais nada aqui em cima para eu abaixar, então eu paro a divisão. Quanto que deu isso? Deu 1 e faltou eu dividir 4 por 7. Certo? Letra C. 12 dividido por 9. 1 vezes 9, 9. 12 tira 9, sobra 3. Ou seja, vai dar 1 e faltou eu dividir 3 por 9. 23 dividido por 11. Quantas vezes 11 cabe em 23? 2, né? 2 vezes 11, 22. 23 tira 22, sobra 1. Qual que é o resultado aqui, então?
2 inteiros e 1/11. Ok? Obtenha uma fração aparente. O que significa fração aparente? A fração aparente é uma fração imprópria, ou seja, o numerador ele é múltiplo do denominador, certo? Então, eu posso ter diferentes frações aparentes em que o denominador é 3. Por exemplo, eu sei que 9 é múltiplo de 3. Então, eu posso escrever aqui, ó, a fração 9/3. Mas é só o 9 que é múltiplo de 3? Não. Por exemplo, o 12, por exemplo, o 15, enfim. Você pode colocar qualquer fração aí em que o denominador é 3 e o numerador é resultado da tabuada de 3. Tudo bem, pessoal? Então, tem infinitas possibilidades, certo? Fração própria cujo numerador seja igual à metade do denominador. O que é fração própria? É aquela em que o numerador é menor que o denominador. Lembra? O numerador é o número de cima, tá? E esse número de cima tem que representar a metade do número de baixo. Então, se eu colocar denominador 2 aqui, ó, qual que é a metade de 2? 1. Se eu colocar denominador 4, qual que é a metade de 4? 2. Se eu colocar denominador 6, qual que é a metade de 6? 3. Deu para entender? Então, você tem infinitas possibilidades. O que você tem que observar? Se o número que está em cima corresponde à metade do que está embaixo. O que é achar a metade de alguma coisa? É pegar essa coisa e dividir por 2. Então, se eu pegar 2 e dividir por 2, vai dar 1. Se eu pegar 4 e dividir por 2, vai dar 2. Se eu pegar 6 e dividir por 2, vai dar 3. E assim por diante. Ok, pessoal? Bom, finalizamos os exercícios propostos para a semana de 3 a 10 de julho. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.